Fala, bruxos! Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito, sugiro que você se inscreva, porque eu sempre estou deixando aqui oportunidades de trade, bem como movimentações de preço muito relevante, tanto do Bitcoin quanto da Nasdaq, beleza? Então fica de olho, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque eu sempre estou deixando muito conteúdo de qualidade aqui, beleza? Então vamos começar hoje a nossa análise aqui pela Nasdaq e depois analisar o Bitcoin, né? Então, a Nasdaq, o principal movimento que a gente estava vendo aqui, né, é que após uma forte movimentação de baixa aqui no tempo gráfico diário, né, nós estávamos formando essa cunha descendente, tá? Cunhas descendentes são padrões, né, que têm uma maior probabilidade de romper para cima, e eu estava aguardando para ver se a gente ia ter uma reação aqui na base dessa cunha, tá? Eu tenho comentado sobre isso lá no meu grupo, não sei se eu comentei aqui, Nasdaq, cheguei a comentar aqui, cheguei a comentar no grupo gratuito, não cheguei a comentar no grupo gratuito, achei que eu tinha mandado aqui, mas lá no grupo dos bruxos eu havia comentado que eu estava de olho nessa, olha só, eu estava de olho aqui nessa movimentação de preço, né? Eu estava de olho nessa cunha descendente, e a gente formou aqui um padrão, né, no tempo gráfico de 4 horas, né, formamos aqui um padrão praticamente de fundo duplo, né? A gente formou aqui praticamente um fundo duplo, rejeitando aqui na região de suporte. Então falamos aqui, ó, falamos sobre a rejeição compradora no suporte, agora tentar romper o pivô de alta no 4 horas é bem importante como um primeiro passo de reação para estabelecer esse topo descendente no tempo gráfico diário. E aqui falando que estávamos observando aqui essa cunha, então eu comento todas as movimentações de preço, eu comento lá no grupo dos bruxos, né, como forma de ensinamento para eles. Então a gente formou aqui um fundo duplo, né, caracterizado aqui por esse W e que tem a sua perfeita caracterização após romper essa resistência aqui, né? Um outro fato relevante aqui nessa movimentação de preços, que eu até tinha mandado para eles lá, é que nós tivemos uma forte rejeição compradora aqui, ó. Então, quando você vê esses pavis muito alongados perto de uma região de suporte, a gente pode notar que a força compradora ela está muito ativa naquele suporte, tá? Então, a força compradora não deixou que a força vendedora empurrasse o preço para baixo, perdendo ali a região de suporte. Então, continuo observando aqui por essa cunha descendente, é o padrão mais relevante que eu tenho visto aqui. E agora nós estamos nos aproximando aqui, após inverter a tendência no tempo gráfico de 4 horas com esse fundo duplo, nós marcamos o fundo no tempo gráfico diário, e aí agora como a distância entre o topo e o fundo do movimento, olha só, topo do movimento no tempo gráfico diário, fundo do movimento no tempo gráfico diário. Como a distância é muito grande, a maior probabilidade é nós formarmos um topo descendente, tá? E é nesse topo descendente aqui onde a força vendedora vai estar de olho para tentar realizar suas operações de short. Então, nós temos aqui alguns pontos de referência que podem servir de referência para a força vendedora. O primeiro ponto de referência é esse fundo anterior, que é o fundo do semanal. Então, isso aqui pode ser nada mais do que um reteste no fundo anterior. Quando nós temos uma tendência de baixa, é muito comum nós formarmos a reteste na região de fundos anteriores. Isso se chama pullback, né? Isso é um pullback extremamente saudável dentro de uma tendência de baixa. Então agora o que nós vamos observar é o comportamento do tempo gráfico de 1 hora ao se aproximar dessas regiões, que são regiões em que os vendedores vão tender a atuar. Então, média de 12 períodos é outro ponto em que os vendedores vão tentar atuar, e o 1 hora aqui, quando entrar em sobrecompra, olha só, começamos a entrar em sobrecompra. Então, se nós começarmos a formar padrões de inversão de tendência, e isso pode ser um ombro, cabeça, ombro, pode ser um ombro, cabeça, ombro, ou pode ser também uma cunha ascendente, né? Se a gente formar qualquer padrão aqui de inversão de tendência dentro dessa região de oferta aqui, isso sugere que nós possamos definir esse topo descendente aqui próximo dessas regiões aqui que nós já mapeamos
como sendo regiões de alta probabilidade para a formação desse topo descendente, tá? Então, se nós formarmos esse topo descendente abaixo dessa região de 0,382, que conflui aqui com esses fundos anteriores, há uma maior probabilidade de nós perdermos o fundo anterior. Então, nós iríamos buscar aqui o fundo da cunha novamente, perdendo esse fundo anterior. E depois, novamente, reteste de fundo, fundo da cunha, e assim sucessivamente, até que a gente comece a ter estruturas que permitam nós invertermos a nossa tendência. Que estruturas são essas? A gente precisa romper primeiro esses fundos anteriores, porque aí quando você rompe esse fundo anterior, você cria espaço aqui para gerar um ombro, cabeça, ombro invertido, e aí começa a ter uma maior possibilidade de inversão de tendência. Então, lá no grupo dos bruxos, a gente estava muito atento a essa reviravolta aqui, né? A essa definição aqui do fundo do tempo gráfico diário, que seria caracterizado pela inversão de tendência no tempo gráfico de 4 horas. A gente também mapeou aqui algumas oportunidades de trade, mas são todas trades muito curtos, né? Trades numa ótica de scalp, né? Então a gente pegou aqui os trades que estavam tendo rompimento das médias de 12 e 26, rompendo topos anteriores. Então a gente tinha pivôs de alta no tempo gráfico de 4 horas, rompendo as médias de 12 e 26, eram as oportunidades de scalp, beleza? Então a gente teve aqui RIF, olha só, valorização aqui de 13% em RIF, a gente teve Alice também aqui, ó, se valorizando depois do setup 10%. Então foram algumas oportunidades de trades aí que surgiram. Sushi Swap também aqui a gente viu o rompimento desse topo anterior, ocasionando aqui o rompimento das médias também, 5,42%. Então esse aqui foi um setup muito bom para scalp, tá? Setup de scalp. E agora, a maior probabilidade é nós formarmos esse topo descendente do tempo gráfico diário. É isso que a gente tem que ficar ligado, tá? Então, o Bitcoin está tentando aqui romper as médias de 12 no tempo gráfico de 4 horas, né? Rompendo isso aqui, a gente tem um cenário positivo para se desenvolver, mas tudo não vai passar de um topo descendente no tempo gráfico diário. Então, o que eu estou esperando aqui é um reteste aqui próximo da base daquele nosso retângulo de consolidação, né? Nós tivemos aqui um retângulo de consolidação que a gente passou mais de 30 dias dentro dele. E aí, agora, eu estou aguardando para ver se nós vamos ter aqui um reteste para ter uma continuidade de baixa. Se nós olharmos o tempo gráfico semanal e diário, não há nenhum indício ainda que a gente está invertendo essa tendência. É só a formação de um topo descendente no tempo gráfico diário. Beleza? Então, essa foi a minha análise de hoje, de olho nessa possibilidade de topo descendente no tempo gráfico diário. E, dependendo da retração que nós tivermos nesse topo descendente, haverá uma maior probabilidade de nós buscarmos um fundo descendente em relação a esse fundo que foi estabelecido aqui depois do pivô de alta do tempo gráfico de 4 horas. Beleza? Então, espero que você tenha gostado da minha análise. Vamos ficar de olho nessas possibilidades de reteste. Ethereum também está pendente de reteste lá naquele nosso triângulo descendente, né? Solana também está pendente de um reteste na nossa estrutura lá de triângulo descendente também, né? Ethereum havia rompido aqui esse triângulo descendente, a gente ainda está pendente de um reteste ou a formação de um topo descendente aqui abaixo dessa estrutura. Então a estrutura continua baixista de médio prazo. Curto prazo agora a gente inverteu a tendência no 4 horas e vamos ficar olhando por sinais de fragilidade no tempo gráfico de 1 hora. Esse tempo gráfico é o tempo gráfico que vai nos mostrar a região de maior probabilidade para formarmos esse topo descendente do tempo gráfico diário. Beleza? Então o movimento direcional que a gente tem que ficar de olho agora, né, mais importante, é esse topo descendente no tempo gráfico diário para depois provavelmente termos continuidade de baixa. Beleza? Então, essa foi a minha análise de hoje. Espero que você tenha gostado, né? Agora eu vou começar aqui a minha mentoria com os meus mentorados lá no grupo dos bruxos. Então, espero que você tenha gostado. Deixa o seu like no vídeo, se inscreva aí no canal e deixa aí o seu like para ajudar a gente no canal, beleza? Aqui A2.